Olá, nosso trabalho é sobre Apple File Systems, ou APFS, e iremos agora falar um pouco sobre a tradução. Meu nome é Gabriel Rocha. O Apple File Systems, também chamado de APFS, é um sistema de arquivos proprietário para dispositivos da Apple, desenvolvido e criado pela mesma. Ele tem como objetivo consertar vários problemas do HFS+, seu predecessor. O Apple File Systems é otimizado para armazenamento de estado sólido, SSD, com foco primário em criptografia. Uma das razões por trás da Apple limiar o HFS+, completamente, e construir um novo sistema basicamente do zero, tem muito a ver com o fato de que seria muito dispendioso, tanto em termos de dinheiro como de energia, passar o resto dos tempos trabalhando em pequenas melhorias desse sistema que agora é ultrapassado. E assim então chegamos ao APFS. Sobre o seu design, o sistema de arquivo tem escalabilidade para poder ser usado tanto pelo Apple Watch como no Mac Pro. Ele usa números de Node de 64 bits e permite a armazenagem de forma muito mais segura. O código do APFS, como o do HFS+, usa o comando trm para o melhor gerenciamento do estado do espaço e também melhor desempenho. Ele aumenta a velocidade de leitura e escrita do iOS e no Mac, bem como o espaço nos dispositivos iOS, por causa do modo como a APFS calcula a quantidade de dados disponíveis. Clones. O APFS suporta clones de arquivos e até pastas inteiras. Em vez de regravar os mesmos dados, o APFS simplesmente cria um novo arquivo clonado, que faz referência ao original, e não ocupa espaço adicional. Se você modificá-lo, apenas os blocos que foram alterados são regravados no disco. A vantagem é dupla. Isso economiza espaço e torna a cópia de arquivos muito mais rápida. A clonagem instantânea só é possível graças ao suporte do APFS aos arquivos espaços, que são um tipo de arquivo digital que usa o espaço disponível de forma mais eficiente por escrever suas informações mais básicas em metadados em vez de ocupar blocos inteiros do volume com seus dados completos. Ao ler esse tipo de arquivo, o sistema simplesmente completa esses metadados com os dados comuns, sem acarretar nenhuma perda de performance. O espaço é aproveitado de uma forma muito mais inteligente. Outra grande novidade do novo sistema está relacionado à sua velocidade. Ele foi projetado especialmente para as taxas de transferência vertiginosas dos drives de flash e SSDs, que estão começando a virar padrões em todo o mundo computacional. Alguns recursos relacionados à velocidade de operação incluem o Flash Directory Sizing, que possibilita que o sistema calcule o espaço usado por uma pasta e todos os seus conteúdos de uma única vez e apenas atualize essa informação conforme coisas entram e saem. Assim é possível checar o tamanho de uma pasta instantaneamente. Parte 3. Snapshots. Outros dos recursos mais requisitados pelos desenvolvedores do novo sistema de arquivos da Apple são os snapshots. O snapshot é, a grosso modo, o estado de um sistema em que um ponto específico de tempo disponível apenas para a leitura. Com eles, é possível realizar backups e restaurações de forma muito mais rápida, uma vez que apenas as mudanças registradas entre o último e o próximo snapshots precisam ser salvas e aplicadas, não o volume inteiro. Sistemas compartilhados, como de empresas e instituições de ensino, também se beneficiarão dessa novidade. O próximo ponto também a ser analisado é o suporte ao timestamps por nanosegundos. Para isso, vamos voltar ao HFS+. Ele é capaz de marcar a data e hora de um determinado arquivo com precisão de 1 segundo. Com o novo recurso desse
Essa marcação ocorre com precisão de 1 nanosegundo. Em outras palavras, combinando a isso a capacidade de clonagem instantânea, teremos acesso a backups muito mais sofisticados com opções diversas. O Time Machine se beneficiará e como dessa novidade. Olá a todos, eu me chamo Antônio Ricardo e irei começar minha apresentação no trabalho de sistema de arquivos da cadeira de sistemas operacionais. Nesse primeiro slide, irei falar alguns números bem interessantes do APFS. Em relação ao seu antecessor, ele agora é um sistema de 64 bits. Assim, aumentou o limite da quantidade de arquivos. Agora suporta até 9 quintilhões. Além disso, passou a ter uma granularidade de 1 nanosegundo. Isso significa que quando o arquivo for salvo no disco, ele vai estar salvo de uma forma bem mais detalhada. Isso acarreta na maior flexibilidade do tempo de resposta. Bom, nesse próximo slide vou falar sobre um pouquinho sobre a integridade dos dados desse sistema de arquivos. Antes de entrar no Apple File System de fato, irei explicar o que é a integridade dos dados. A integridade dos dados se refere à confiabilidade e à consistência das informações ao longo do tempo de ciclo de vida útil de um arquivo. Dito isso, eu vou entrar agora no Apple File System. A Apple File System ela usa soma de verificações para garantir a integridade dos dados. Como é que essa soma de verificação funciona? Ela consiste em fazer soma de verificações dos dados antes do envio ou do armazenamento e ficar recalculando ao receber e ao recuperar do armazenamento. Se o valor obtido for o mesmo, as informações não sofrerão alterações e assim conclui que não está corrompido. Nesse exemplo de imagem que eu coloquei aqui, a cada alterações, o sistema ele faz uma soma única. Ó, nesse primeiro, nesse segundo, cada um ele faz uma soma única. Isso é válido no download. Quando estamos baixando um arquivo, o download fica verificando a cada parte que foi baixada do arquivo. Se a soma não bater, é porque houve algum problema e o arquivo está corrompido. Ah, nesse slide eu irei falar um pouquinho como o Apple File System ele se lida com as falhas. Uma técnica que foi implementada na Apple File System foi o copy on write. O copy on write consiste em quando o arquivo ele for modificado, ele só aprontar para a nova atualização daquele arquivo quando ela terminar de ser concluída. Enquanto isso, ela está apontando para um clone do seu antigo, para que quando, por exemplo, cair a energia, o arquivo não ficar corrompido e ficar apontando para aquele que não foi terminado de editar. Então, para evitar esse tipo de problema, o arquivo ele faz um clone do seu metadado, para que quando terminar de fazer a atualização daquele arquivo, ele aprontar para a nova atualização. Mas enquanto ele não terminar de atualizar, ele vai ficar apontando para o antigo ainda. Isso evita, como eu falei, que se alguma coisa falhar, o arquivo ele não vai ser corrompido. Outra tecnologia que o Apple File System usa é o Atomic Safe Save, que é como se fosse um copy on write, só que é aplicado para as outras funções do arquivo e outras operações de arquivos, como renomear um arquivo ou movê-lo. O Apple File System ele oferece um suporte a vários volumes em uma única partição, o que foi inovador em relação ao sistema de arquivos passado a ele, que é o HFS Plus. Essa tecnologia permite todos os volumes compartilhem o mesmo espaço livre, como eu coloquei aqui na imagem. O volume 1 tem o seu espaço e o volume 2 tem o seu espaço. Mas como no Apple faz esse traz inovador é que os dois volumes ficam tudo no mesmo espaço e compartilham todos no mesmo espaço. Eu coloquei um trechinho de código como é que ele faz uma consulta de espaço. Ele não calcula o espaço total livre. Ele calcula se aquele processo ou
aquela operação específica que ele está desejando fazer está disponível no volume, né? Em vez de calcular o espaço total livre da partição. Porque às vezes calcular o espaço total livre pode ser uma maneira não confiável de fazer. Outra coisa inovadora que a Apple File System trouxe foi que ele suporta arquivos espaço. Tentarei explicar mais ou menos, por um exemplo, o que é um arquivo espaço. Vou dar um exemplo que um arquivo ele tem 3 blocos. No HFS Plus, se um arquivo tivesse 3 blocos e o bloco 2 estivesse vazio, ele iria salvar esse espaço, um espaço para esse espaço vazio. Então fica esses 3 blocos assim. Com a tecnologia do arquivo espaço, ele não salva esse bloco em branco, ele só vai salvar os blocos que são úteis, né? Que é esse 1 e 3. Quando a gente for preencher esse bloco vazio, o HFS Plus eu colocava preencher esse lugar que ele tinha deixado em branco e deixa tudo em ordem. Ou na Apple File System, ele tem um ponteiro que aponta para esse arquivo, né? Então ele vai preenchendo e vai deixando lá para o final. Ele não vai ficar na forma ordenada como fica no HFS Plus. Por fim, eu irei falar algumas limitações da Apple File System. O APFS ele não possui suporte para fazer backups. Isso porque o Time Machine, que é o software de backup que é usado no Mac, o Time Machine ele não pode fazer backups ainda para formato APFS. Quando o usuário tenta fazer esse tipo de backup, o Time Machine ele oferece formatar adaptar, né, o APFS para o HFS Plus, que é o que ele suporta. Outra limitação é que o Apple File System ele não fornece soma de verificação para os usuários, mas faz para a integridade dos metadados. Isso pode gerar uma falha de segurança ou na integridade dos dados, né? Outra limitação é que ele não aproveita a memória de acesso aleatório não volátil endereçável por bits e não suporta a compressão ainda. A frase quer dizer que o sistema de arquivos não tira proveito da NVRAM, que é uma memória de acesso aleatório que mantém as informações quando a energia está desligada, uma memória flash, né? E não possui suporte à compressão ainda. Meu nome é Brandon Wesley, eu sou estudante do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará. Essa apresentação é para a cadeira dos Sistemas Operacionais 1, com o professor Jardel Silveira. Agora vamos fazer algumas comparações entre o sistema de arquivos antigo da Apple, o HFS+, que já vem com uma atualização do HFS, né? E o APFS. Bem, número de blocos de alocação. Enquanto o HFS+, vem com 2 elevado a 32 blocos de alocação, que seria em torno de 4 bilhões, o APFS vem com 2 elevado a 63, que seriam 9 quintilhões de blocos de alocação. E desde arquivo. E desde arquivo é relacionado ao inode. O inode é um identificador exclusivo que identifica um objeto do sistema de arquivos, um arquivo ou uma pasta, por exemplo. E desde arquivos, o HFS+, ele vem com 32 bits, enquanto o APFS vem com 64. Tamanho máximo do arquivo. Nesse ponto, o HFS+, e o APFS eles não mudam, não tem diferença. Os dois vêm com 2 elevado a 63 bytes. Granularidade de carimbo de data e hora. Como já falado pelo Ricardo anteriormente, o HFS+, vem com granularidade de 1 segundo, enquanto o APFS tem 1 nanosegundo. Isso ajuda muito na precisão do relógio, né? Do carimbo do relógio. Agora, esses outros pontos são pontos que são vantagens que a APFS vem trazendo e que a HFS mais não tem, né? Copy on write, cache protegido, clones de arquivo e diretório, instantâneos, compartilhamento de espaço, criptografia nativa, arquivos de espaços, dimensionamento rápido de diretório. Em relação ao cache protegido, bem, o APFS
Ele foi projetado para evitar a corrupção de metadados que são causados por falhas no sistema. Em vez de substituir os registros de metadados que existem no local, ele grava registros novos, aponta para os novos e em seguida libera os antigos. Isso é conhecido como Redirection Write, ou redirecionamento na gravação, algo assim. Isso evita registros corrompidos que contêm dados parte antigos e parte novos, causado por um travamento que ocorre durante a atualização. Também evita ter que gravar a alteração duas vezes, como acontece com um sistema de arquivos como o HFS mais Journaler, em que as alterações são gravadas primeiro no journal, como é chamado, e em seguida no catalog file. Agora falando um pouco sobre criptografia. A grande coisa aqui é que o sistema APFS ele adota uma criptografia como parte do seu próprio núcleo, ou seja, já como padrão do seu próprio sistema. Só para comparar, o HFS+, ele exigiu uma solução meio que por cima do sistema para criptografar os arquivos. No caso do OS X, ele usava o FileVault, que é bem menos confiável. No APFS, são três principais opções de proteção oferecidas. Primeiro, não criptografada. Um usuário pode simplesmente optar por não criptografar seus dados, que provavelmente não é a melhor maneira de lidar com os arquivos se você tiver dados confidenciais no seu dispositivo, né? No entanto, para cada um deles você pode manter seus arquivos descriptografados se for o caso. Segundo, criptografia de chave única. A criptografia de chave única ela vai funcionar da mesma maneira que o FileVault funciona no Mac. Ele criptografa seus dados, exigindo uma chave para poder acessar. Terceiro, criptografia multi-key ou multichave. A criptografia multichave no APFS ela permite que os usuários criem várias chaves para arquivos diferentes ou até mesmo partes de arquivos. Assim, todo o seu disco será criptografado, mas você pode criar chaves adicionais para revelar ainda mais dados quando o telefone for desbloqueado, dando acesso à chave. Essa terceira criptografia é muito boa, pois permitirá a criptografia uma base por arquivo, para que diferentes arquivos possam ter diferentes chaves de criptografia. Em relação ao suporte, o macOS High Sierra converte automaticamente o sistema de arquivos em dispositivos com todo o armazenamento flash para o APFS. Os volumes FileVault também são convertidos, mas Fusion Drives e unidades de disco rígido não são. Os usuários não podem cancelar sua conversão e os dispositivos formatados com a versão High Sierra do APFS não serão legíveis em versões anteriores do macOS. O iOS 10.3, tvOS 10.2 e o watchOS 3.2 convertem o sistema de arquivos HFS-X existente para o APFS em dispositivos compatíveis. Agora, só para finalizar, uma curiosidade sobre o APFS é que, assim como o ARM Cortex M0, ele é Little Engine. Para quem já trabalhou com algum ARM Cortex M0 e viu sobre Little Engine, Big Engine, vai entender. Mas, basicamente, Little Engine e Big Engine se referem à ordem que se utiliza para representar um dado, seja ele na memória ou seja ele onde for. E é isso. Obrigado. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai buscar responder.